Os escoteiros do Brasil, com apoio da Labre Nacional, através da Equipe Nacional de Radioescotismo, apresentam o curso preparatório para exames do Serviço de Rádio Amador. Legislação, aula 3. Sobre a operação das estações. A todo tempo, qualquer que seja a faixa de frequência, o operador deve dar prioridade às estações que estão em comunicações de emergência. Sempre a emergência é prioritária. Os únicos códigos autorizados para contatos entre radioamadores são o código Q e o código Morse. O fonético internacional não é considerado um código, mas sim uma convenção. Das estações repetidoras, perceba que uma pessoa do lado direito está transmitindo um sinal até uma torre no alto e esse sinal está sendo retransmitido para o carro. Esse é o funcionamento de uma estação repetidora, sendo que a estação repetidora tem que receber e retransmitir o sinal automaticamente. Vamos ver então quem é que pode solicitar a licença de estação repetidora. Titular do COER Classe A, associações de radioamadores, universidades e escolas, associações do movimento escoteiro e bandeirante e entidades de defesa civil. Estações repetidoras devem irradiar automaticamente seu indicativo de chamada em intervalos não superiores a 10 minutos e também devem poder ser desligadas remotamente. Deve manter a transmissão no ar no máximo por 5 segundos após desaparecer o sinal recebido. Lembre daquela pessoa à direita naquela imagem, quando manda o sinal para o repetidor, após ele parar de transmitir, o repetidor poderá ficar no ar por no máximo 5 segundos. E o uso contínuo da repetidora não pode exceder 3 minutos, devendo desligar automaticamente. A repetidora poderá transmitir unilateralmente, sem restrição de tempo, nos seguintes casos. Comunicação de emergência. Emergência é sempre. Aconteceu emergência, tudo fica à disposição da emergência. Transmissão de sinais ou comunicados para medição de emissões, observação temporária de fenômenos de transmissão e outros fins experimentais, desde que autorizados pela Anatel. A divulgação de boletins informativos de interesse de radioamadores. Difusão de aulas ou palestras para treinamento e ao aperfeiçoamento técnico. As repetidoras prestam um grande serviço, especialmente em VHF e UHF. Ainda sobre repetidoras. A conexão de uma estação repetidora à rede do serviço telefônico é permitida, desde que haja uma concordância da prestadora do serviço de telefonia. Somente radioamadores classe A e B poderão operar a repetidora com conexão à rede. A estação repetidora somente poderá ser conectada dessa forma quando acionada por uma estação de radioamador, não podendo ser o contrário, pelo telefone acionar a estação repetidora. A repetidora conectada à rede deve possibilitar que ambas as partes em contato sejam ouvidas na mesma frequência de sua transmissão. O radioamador que utilizar a repetidora conectada à rede de serviço de telecomunicações deve se identificar no início e no final de cada comunicado. As estações repetidoras devem ser abertas a todos os radioamadores, observadas as classes estabelecidas nas condições acima, quando elas forem conectadas ou codificadas para acesso à rede STFC. Não são comuns essas repetidoras ligadas à rede, porém, é bom que você saiba, é bom ter conhecimento a respeito. Da classificação dos indicativos de chamada. Compete à Anatel atribuir os indicativos de chamada para o serviço de radioamador. É facultado, no entanto, ao radioamador escolher o seu indicativo, desde que ele esteja vago. A vacância do indicativo. Quando é que o indicativo está vago? Ele fica vago ou se nunca foi usado, ou então até após um ano de exclusão da licença do Banco de Dados Técnico-Administrativos da Anatel. Quando é que isso pode acontecer? Se a pessoa falecer, alguém der a baixa do indicativo na Anatel, se a pessoa for cassada, se ela decidir, não quero mais ser radioamador, dá baixa na licença, enfim,
De qualquer modo, depois que vaga o indicativo, ele tem que ficar 1 ano no tinteiro esperando antes de ser usado por outro radioamador. Os indicativos de chamada são classificados em efetivos, quando aqueles que a gente usa no dia a dia, ou especiais, que são usados em competições nacionais ou internacionais, expedições ou até mesmo eventos comemorativos. Será requerido a Anatel e a autorização será válida pela duração do evento. Então, se eu quiser usar um indicativo especial, eu posso pedir para usar durante aquele evento. Mas, no máximo, o período de tempo que é dado na licença é de 1 mês. Na autorização para o indicativo especial, incide apenas o preço do serviço administrativo. Será concedido um único indicativo especial por vez para cada radioamador. Quando houver apenas estação móvel licenciada, será atribuído o indicativo de chamada da unidade da federação onde for o domicílio do radioamador ou da pessoa jurídica. Da formação dos indicativos de chamada efetivos. Os indicativos de chamada de radioamador nós mostramos numa tabelinha que apresentaremos daqui a pouco. Mas é importante saber que os sufixos, as letras que vêm depois, então nós dividimos aqui, 2 letras, um número, até 3 letras. Sufixo é a parte do fundo, o final do indicativo. Os sufixos não podem ser DDD, SNM, SOS, SVH, TTT, XXX, PAN, RRR e nem tampouco podem pertencer à série Q, que vai de QAA até QZZ. Por quê? Para não dar confusão com o código Q. Para as classes A e B, o prefixo corresponde à unidade da federação e o número de sua região. O sufixo terá 2 ou 3 letras. Para a classe C, o prefixo será PU mais o número do seu estado ou da sua unidade federativa e mais 3 letras de acordo com essa unidade federativa. Por exemplo, há regiões que têm mais do que um estado ou incluem o Distrito Federal. No caso da segunda região, nós temos Brasília, nós temos Goiás, Tocantins e São Paulo. Bem, nessa região, eu preciso distribuir as letras que vão ser usadas pelos PUs entre esses estados todos. Então é feita uma divisão. De tal letra até tal letra, vai para um estado, de tal letra até tal letra, vai para outro estado. É uma combinação sempre de 3 letras, lembrem-se disso. Para radioamadores estrangeiros, o sufixo terá 3 letras e começará com a letra Z. É fácil lembrar. Radioamadores estrangeiros, letra Z. Os indicativos de chamada são únicos em todo o mundo. Normalmente, há países que utilizam apenas uma letra e já logo em seguida o número. Há países que usam 2 números. Mas o importante é, no Brasil, o prefixo tem 2 letras que representam a unidade federativa. Um número, a região onde ela está. E o sufixo tem 2 ou 3 letras. Os indicativos de chamada de estações brasileiras que estão nos arquipélagos ou ilhas oceânicas, penedos, atóis, ele será composto da seguinte forma. Para a classe A e B, o prefixo é PY0, mais 2 ou 3 letras, sendo que a primeira letra identifica o lugar. Vou mostrar já já. Para a classe C, o prefixo é PU0, mais 3 letras, com a primeira letra sendo identificadora da ilha. O sufixo que identificará a ilha ou o local onde está operando é o seguinte: F para Fernando de Noronha, S para São Pedro e São Paulo, T para a Ilha de Trindade, R para o Atol das Rocas, M para Ilhas de Martim Vaz. Com a prática, fica fácil da gente perceber que o indicativo composto por uma dessas letras refere-se àquele determinado local. Por exemplo, PY0, Fernando Noronha. PY0FN, Fernando Noronha. Indicativos da região antártica é muito semelhante, só que a diferença é que ao invés de começar por aquelas letras, começa pela letra A. São PY0 mais 2 ou 3 letras, começando com a letra A, e na classe C,
PU0, começando esse conjunto de 2 ou 3 letras, sendo a primeira letra A. Radioamadores estrangeiros nas ilhas ou na Antártica. Para as classes A e B, muito semelhante, né? PY0, Z estrangeiros, começa com a letra Z, e a segunda é identificadora do local. Qualquer local que seja, Fernando Noronha, Martim Vaz ou até a região antártica. Para a classe C, é um evento raro, porque é PU0 mais 3 letras, sendo a primeira com a letra Z. Ué, raro? Não, é sempre assim. Radioamadores estrangeiros, letra Z é o que começa. A segunda é a identificadora do local, tá ok? Indicativos de chamada especiais. De ZV a ZZ mais o número da unidade federativa ou das ilhas, e até 3 letras para as classes A, B e C. Esses indicativos especiais são aqueles usados em competições ou em expedições e tudo mais. Podem ser também de PP até PX, mais o número e até 3 letras, mas é só para radioamadores da classe A com no mínimo 2 concursos internacionais comprovados. Exceto nos casos que eu vou citar abaixo ali, sufixos da classe C terão 3 letras, começando com a letra W, tá? Com a letra W. Por exemplo, ZZ0, WAZ. Olha aí, ó. ZZ0 está numa ilha oceânica. W está sendo operado por um radioamador da classe C. A, Antártica, e Z é a outra letra que compõe o indicativo. Os sufixos da classe A ou B, operando em ilhas, terão a primeira letra do local. Os sufixos da classe C, operando nas ilhas, terão 3 letras, sendo que a primeira letra é do local e a segunda é com W. Ainda sobre os indicativos especiais. Para operações e expedições em faróis e outras ilhas, o número será o número da unidade federativa. Não estamos falando do número 0, estamos falando de outras ilhas que não as oceânicas. Só para concursos internacionais e expedições, o sufixo poderá ter apenas uma letra. O indicativo especial não é exclusivo, podendo ser usado por outra pessoa logo após o evento. Ele tem que durar até no máximo 1 mês, nós vimos isso. Então, se depois desse período outra pessoa requisitar, pode até requisitar o mesmo indicativo, e ele não é exclusivo do radioamador que pediu primeiro. Em ocasiões especiais e mediante justificativa do interessado, a Anatel poderá dispensar essas regras de formação de indicativo que estão dispostas no regulamento, oferecendo um outro tipo de indicativo. Uma busca mundial. Os indicativos especiais, por serem usados em eventos, expedições e locais que raramente têm estações de radioamador operando regularmente, passam a ser cobiçadas por estações de todo o mundo. Os indicativos, eles revelam muito mais do que apenas letras e números. Lembrando que aqui no Brasil, as 2 primeiras letras indicam o país e a unidade federativa. O sufixo ainda revela outras informações. Conhecendo, fica fácil interpretar. Sanções ou punições. São 3 tipos: multa, suspensão ou cassação. Multa. Quando vai acontecer? Quando a pessoa deixar de transmitir o indicativo ou transmiti-lo com alterações. Pode acontecer também quando a pessoa usar linguagem codificada que não é reconhecida pelo Ministério das Comunicações. Quais são reconhecidos? Os códigos Q e Morse. Suspensão. Executar o serviço de radioamador sem obedecer os termos da sua licença. Ou aceitar remuneração por serviços prestados. Veja, somos radioamadores, não podemos receber pelo serviço. Pode ser aplicada também se a pessoa tiver sido multada anteriormente. Cassação.
Primeiro ponto, desvirtuar a natureza do serviço de radioamador. Se fizer isso, está sujeito à cassação. Não respeitar as obrigações do artigo 13.1 do regulamento, que fala a respeito de estações repetidoras e suas frequências. A cassação também pode acontecer na reincidência da infração punida com suspensão. Vale destacar que a caducidade importará na extinção da concessão, permissão, autorização de serviço ou autorização de uso de radiofrequência, nos casos previstos nessa lei. Toda acusação será circunstanciada, permanecendo em sigilo até completa apuração. Circunstanciada vai ter que ser provada, mostrados os argumentos e tudo mais para que isso aconteça. Nenhuma sanção será aplicada sem a oportunidade de prévia e ampla defesa. Apenas medidas cautelares urgentes poderão ser tomadas antes da defesa. Veja, se a estação estiver interferindo num serviço que é importante para a cidade, para a sua região, então, nesse caso, a Anatel pode pedir que você simplesmente interrompa imediatamente o serviço. Fonético Internacional. Ele não é código, é uma convenção. Mas é fácil, tranquilo da gente guardar essas letras: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Índia e assim por diante. O que acontece, e é bom que vocês saibam, é que eventualmente a gente pode até falar uma das palavras do Fonético Internacional e não sermos entendidos pelo outro lado. Há muita diferença de idioma para idioma na forma de se pronunciar alguma coisa. Por exemplo, nós falamos alfa. Pode ser que uma pessoa que fale inglês simplesmente diga alfa. Alfa. É quase um E para nós. Uniforme é quase um I. Então, nesses casos, a gente pode tentar usar opções para fazer o outro lado entender a letra que nós estamos falando. No caso de alfa, por exemplo, eu poderia substituir por América. Se ele entende América, está resolvido o meu problema. Resumo. Prioridade. Sempre a situação de emergência. Repetidoras. Podem solicitar os mesmos que podem pedir a licença de estação normal. Porém, só COER classe A. Detalhes da repetidora. O indicativo tem que ser transmitido a cada 10 minutos, câmbios de no máximo 3 minutos, delay de 5 segundos entre a transmissão feita e o desligar da repetidora, e o controle remoto tem que existir para desligar a estação. Indicativos efetivos ou especiais. A e B, PY2, PP5 e assim por diante. C, PU2, PU5 e assim por diante. Ilhas. PY0 mais F para Fernando de Noronha, R, Atol das Rocas, S, São Pedro e São Paulo, T, Trindade e A, Antártica. Estrangeiros. A primeira letra do sufixo é a letra Z. São os radioamadores estrangeiros. Estrangeiros. Especiais. Classe A ou B ou C, de ZV a ZZ, começando para os de classe C com a letra W. PP a PX são exclusivos do classe A que tenha comprovados 2 contestes internacionais. Especiais das ilhas, funciona como acima. Então, você tem lá as letras ZV a ZZ mais o número 0, né? Aí, PP a PX mais o número 0. Mas se a classe for C, a segunda letra, obrigatoriamente, é a letra W. A primeira letra do sufixo será a letra que identifica o local. F, M, Martim Vaz, S, São Pedro e São Paulo e assim por diante. Faróis e outras ilhas. Bom, essas não são as ilhas oceânicas, não são esses pontos que nós mencionamos. Então, aí funciona assim. É o indicativo especial, mais o número da unidade federativa, e esse número certamente não será o 0. Sanções. Para quem desrespeita a lei e os regulamentos do serviço, podem ir até a cassação. É bom saber. Gente, Echolink são os radioamadores na internet. É um sistema que integra estações de rádio e conexões com a internet, possibilitando que as estações de todo mundo façam contatos através
de conexão por rádio ou por computador. O mundo fica todo disponível na sua tela para ser contatado. É um serviço gratuito, é só para radioamadores e funciona até mesmo pelo celular ou tablet. Especialmente aqui no Brasil, nós temos rodadas que integram o Brasil inteirinho, coisa que normalmente é difícil fazer através de estações de HF. Bem, terminamos aqui a nossa terceira aula do curso de legislação para ingresso ao serviço de rádio amador ou promoção. Muito obrigado pela sua companhia, esperamos que tenham gostado. Sempre alerta.